pessoal, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje é sobre como ter o coração segundo o coração de Deus. Esse tema de vídeo foi uma sugestão do João Pedro Torres. Um grande abraço, João, que o Senhor continue te abençoando e crescendo na sua vida, tá bom? Bom, se você ficou curioso para aprender um pouco sobre como ter o coração segundo o coração de Deus, vem com a gente pra gente aprender junto no Senhor, tá bom? Antes de tudo, não esquece de pegar a sua Bíblia para que a gente possa conferir todos os textos. Vamos lá. Pensando sobre isso, o Senhor começou a me fazer refletir sobre algumas coisas, né? Na nossa geração de hoje, nós temos uma visão distorcida do que o Senhor deseja para nós, né? De qual a vontade do coração de Deus para as nossas vidas, de como ter um coração conforme, segundo o coração de Deus, o que Deus deseja de nós. A gente coloca fazer em cima do ser, algo que não é aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja e nos instrui a nos posicionarmos. A Bíblia ela nos diz várias vezes que o Senhor está muito mais interessado conosco em sermos do que fazermos para Deus. Há essa grande diferença na balança. E sobre isso o Senhor me fez lembrar de alguns textos na Bíblia que falam explicitamente que o Senhor ele não se compraz em sacrifícios, que ele não se compraz em holocaustos. Sabe, a gente vive num corre para cá, num corre para lá de Deus em fazer tantas coisas. E hoje eu quero te falar uma única coisa que você precisa ter em seu coração para ter o coração conforme segundo o coração de Deus. Você pode ficar até assustado e se perguntar: Mas como uma única coisa? e sim, uma única coisa é necessária. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O que acontece nessa história? O rei Saul, ele vai ao lugar onde os amalequitas moram e Deus pede para que seja tudo exterminado, inclusive o rei dos amalequitas e os bois, os carneiros e todo o povo, tudo. Só que Saul, ele manda matar todo mundo, só que ele traz o rei dos amalequitas e traz também as melhores ovelhas, os melhores gados, com a desculpa de que ele trouxe isso para fosse sacrificar ao Senhor, né, para agradecer ao Senhor pela vitória sobre os amalequitas. Entretanto, o Senhor não pediu isso. O Senhor não pediu que eles trouxessem bois ou carneiros para sacrifício. Ele pediu que todos fossem mortos, né? Então Deus fala com Samuel, e Samuel vai lá em Saul perguntar o porquê disso, e o Saul vai falar: Ah, não, mas foi porque eu trouxe pra gente sacrificar ao seu Deus, Samuel, porque ele nos ajudou, ele é bom e etc e tal, eu vim adorar a Deus. E Samuel fala com ele: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em quem obedece à sua palavra? Obedecer é melhor que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. E a gente sabe que nem os feiticeiros, nem os idólatras, eles herdarão o reino dos céus. E por que a rebelião é como o pecado de feitiçaria? Porque a rebelião, o pecado, você agir pelo que você quer, é a mesma coisa que a feitiçaria. Ela faz as coisas segundo a vontade do ser humano, né? Ela age em prol do conselho do homem, né? E quando a gente peca contra o Senhor, quando a gente anda conforme os nossos próprios desejos, mesmo que pareça ser bom, Saul queria sacrificar a Deus, Saul queria agradecer a Deus com o holocausto, com o sacrifício, mas não era a vontade de Deus, não era aquilo que Deus havia pedido para ele, né? O Senhor desejava obediência muito mais do que sacrifícios, muito mais do que holocaustos, tá? Em Salmos, capítulo 51, versículo 16 e 17, diz o seguinte: não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor não está interessado em sacrifícios, Ele não está interessado em holocaustos, mas em um coração quebrantado, em um espírito contrito, tá? Que se derrama diante dEle como sendo o Senhor, o nosso Rei, o nosso Senhor. E nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E quando nós reconhecemos verdadeiramente, nós nos tornamos como servos. Um servo cumpre a ordem de seu Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos posicionar, obedecermos à voz do Senhor. Não fazer coisas para o Senhor, mas sermos filhos, sermos servos, sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, imagem e semelhança daquele que tudo criou. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal.
Sabe, é muito interessante essa parte da Bíblia, porque diz que inclina-te mais a ouvir. E quando o Senhor me fez passar por essa passagem a respeito de ouvir, eu lembrei de um episódio que está lá em Êxodo, capítulo 19, 20. É uma parte muito conhecida, onde Deus fala com Moisés para juntar todo o povo, porque ele vai falar com o povo no Monte de Sinai. E então, Deus aparece pro povo. E a Bíblia diz que o monte fumega, o monte tem fumaça e trovões e relâmpagos e sonido de trombeta. E Deus começa a falar com o povo. Os 10 mandamentos, tá? Isso tá lá em Êxodo capítulo 20. Entretanto, quando Deus termina de falar, o povo se afasta porque eles ficam com medo e falam com Moisés: Moisés, fale tu com Deus, para que não morramos. E tudo que o Senhor te disser, nós faremos. Deus não queria que eles fizessem, Deus só queria que eles ouvissem a voz do Todo-Poderoso. Ouvir significa shema. E no hebraico, essa palavra significa tanto ouvir como obedecer. Então era apenas obedecer a voz de Deus, sabe? Era apenas ter uma comunhão com quem o Senhor é. Êxodo 19, versículo 5 diz: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vocês me serão reino sacerdotal e nação santa, sabe? O Senhor não estava interessado em que eles fizessem muitas coisas, mas que eles fossem simplesmente obedientes e ouvissem a voz do Senhor. O Senhor me fez lembrar de um texto lá em Jeremias, capítulo 7, do versículo 21 ao 24, mas se você puder, por favor, leia todo o capítulo, porque é muito interessante. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Ou seja, para mim não interessa os seus sacrifícios ou os seus holocaustos. Juntam toda essa carne que vocês estão sacrificando a mim, comam vocês mesmos. Versículo 22. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Esse texto é muito forte, porque você pode perguntar: mas como assim? Mas Deus ordenou sim holocausto e sacrifício para a remissão dos pecados. tá, mas sabe, não era isso. Deus não estava interessado especificamente nisso. Porque se eles fossem pessoas obedientes à voz de Deus, eles não precisariam sacrificar tanto. Porque eles eram pessoas obedientes, mas eles eram desobedientes, eles não atentavam à voz do Senhor, eles não cuidavam em ouvir a voz do Senhor, e por isso tinha que ficar sacrificando todo o tempo, sabe? Mas trazendo para os nossos dias de hoje, pode falar: agora só falou de Antigo Testamento, cadê o Novo? O Senhor me fez lembrar de uma ocasião lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Bem muito conhecida a história de Marta e de Maria. O Senhor está passando, né? O Senhor tá lá e Marta fala com ele para ir, né? Ficar hospedado na casa de Marta. E nesse episódio, a Bíblia conta que Marta está muito distraída, atarefada em muitas coisas, e Maria, que é a irmã de Marta, está sentada aos pés do Senhor ouvindo. Em determinado momento, Marta chega até o Senhor e fala: Senhor, o Senhor não vai pedir a minha irmã para vir me ajudar? O Senhor tá vendo que eu tenho tantas coisas para fazer e Maria tá aí sentada aos teus pés. Eu preciso de, né, agilizar aqui o serviço, porque o Senhor é nosso convidado. E o Senhor fala com ela algo incrível, e preste bastante atenção nisso. O Senhor diz o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É interessante que o Senhor diz que uma só coisa é necessária. Qual coisa? Uma só coisa: a comunhão. Então eu quero te dizer a resposta para isso tudo. Como ter um coração segundo o coração de Deus? É simplesmente você ter comunhão com o amado da sua alma. A palavra de Deus diz que ele nos criou para que fôssemos imagem e semelhança dele mesmo. Infelizmente, né, Adão e Eva caíram, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem, a nossa natureza é caída, mas não parou por aí, porque o Senhor Jesus veio, morreu em nosso lugar, nos propiciou, levou a nossa culpa, nos redimiu. Quando cremos nele, a partir do momento que cremos, somos redimidos e lavados e justificados por intermédio da fé, e então nós voltamos ao propósito original, que é sermos imagem e semelhança daquele que tudo criou. E é interessante porque o Senhor diz que uma só coisa, ou seja, apenas uma coisa é necessária, sabe? Não é sobre fazer muitas coisas para Jesus, como Marta estava dizendo. Isso não significa que o Senhor não amava a Marta, ele amava a Marta, porque lá em João capítulo 11, a Bíblia nos deixa claro isso: o Senhor amava Marta, Maria e o irmão delas, que era Lázaro. Entretanto,
não era o que o Senhor desejava, que Marta ficasse atarefada em tantas coisas, mas que ela simplesmente tivesse comunhão com o amado dela. Assim como Maria se sentou aos pés do Senhor, era isso que o Senhor desejava, que Marta também se sentasse e ouvisse aquilo que o Senhor estava dizendo, tivesse comunhão com ele. E é interessante o termo uma só coisa, porque lá em Salmos capítulo 27, versículo 4, o salmista vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ou seja, uma coisa. Às vezes a gente quer fazer muitas coisas pro Senhor, nós estamos como Marta, sabe? Atarefados, sabe? Ter um coração conforme e segundo o coração de Deus é simplesmente você ter comunhão com Ele. Quando você tem comunhão com o Senhor vai te ditar as regras. E você pode me dizer: Carol, qual é o instrumento precioso que eu tenho para começar a ter comunhão com o Senhor? Bíblia, palavra de Deus, tá? Você precisa de ler a palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E diz também que o Senhor diz que as palavras que ele nos tem dito são espírito e são vida, e o Senhor Jesus é a própria palavra, conforme diz João capítulo 1. Nós precisamos ler a palavra e meditar nela, absorver os nutrientes mais preciosos que ela tem para nos dar, porque a Bíblia são as santas e benditas palavras do Senhor para nós, e a única coisa palpável que nós temos da parte de Deus. Minha Bíblia tá até tadinha, mas tudo bem. Enfim, a única coisa palpável da parte de Deus que nós temos é a palavra dele, tá? Então nós precisamos meditar nela, porque pense bem comigo, tá? Se você não ler a palavra, você não vai saber que há necessidade de orar. Se você não ler a palavra, você não vai saber que há necessidade de jejuar. Se você não ler a palavra, você não vai saber que há necessidade de ser conformada à imagem e semelhança de Deus, a caminhar de acordo com aquilo que ela nos diz. Então, para que você saiba que precisa orar, para que você saiba que precisa negar a si mesmo, qualquer outra coisa, é a necessidade que você leia a palavra, porque todos esses itens estão na palavra. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente e em seu coração é que uma só coisa é necessária, a comunhão com Ele. E o instrumento mais precioso que você vai ter para isso, primeiramente, em primeiro lugar, é você ter comunhão com a palavra de Deus e lê-la, meditá-la, ruminá-la, tá bom? E em segundo lugar, oração. Você precisa orar, tá? Oração é uma das coisas primordiais na vida cristã, tanto a leitura da palavra de Deus quanto a oração. E nós temos também o chamado orar-ler, chamado Lectio Divina, que é você ler a palavra de Deus em oração para que você possa ter revelações profundas daquilo que a palavra de Deus nos está dizendo. E em terceiro lugar, a coisa mais importante e preciosa que você tem que ter, em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Então, para que você tenha uma vida de comunhão verdadeira com o Senhor quer se apropriar completamente de você. É a mescla do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Nós somos chamados para ser imagem e semelhança daquele que tudo criou. E para isso, para que o Senhor cresça na sua vida, é necessário que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. E quando eu digo cruz, não estou dizendo a respeito de problemas onde você vai ter que passar. Não é sobre isso. A maior dor em si mesmo que você pode ter, humanamente falando, é você ter que negar as suas próprias vontades, sejam elas quais forem, se elas não forem adequadas à palavra de Deus, se elas não estiverem primeiro ligadas àquilo que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Pra fechar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4, versículo 23 ao 24, a história da mulher samaritana. Se você também nunca leu, eu te convido a ler, vai abençoar muito a sua vida. Ore, leia essa palavra com uma oração para que o Senhor te revele, pois ela é muito preciosa. Mas especificamente no versículo 23 e 24, o Senhor Jesus vai dizer para a mulher samaritana: mulher, crê-me que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e procura adoradores que assim o adorem. Olha, eu quero que você preste bastante atenção num ponto desse texto, sabe? O Senhor diz: porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em primeira instância, o Pai não procura adoração, ele procura um tipo de pessoas, adoradores, pessoas que amam ter comunhão com Ele, pessoas que querem estar com Ele, pessoas que querem desfrutar dele. E então, a partir disso, vem a sua adoração
para o Senhor, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não se esqueça, uma só coisa é necessária, tá? Não é uma lista de coisas que você tem que fazer para ter o coração conforme o coração de Deus. Não é uma lista de tarefas que você tem que praticar, uma lista de afazeres que você tem que ter para ter o coração conforme o coração de Deus. É apenas uma só coisa, ter comunhão com o amado da sua alma, tá? E o instrumento mais precioso que nós temos para isso é a palavra de Deus. Precisamos lê-la e a partir disso orar e negar a nós mesmos para que Cristo se aproprie totalmente de nós, tá bom? É isso, eu espero que o Senhor Jesus tenha abençoado a sua vida com essa palavra. Se esse vídeo abençoou a sua vida, não deixe de compartilhar com algum outro irmão, parente ou amigo, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo pra nos ajudar. Se você é novo aqui, não se esqueça também de se inscrever no canal. E vamos crescer juntos no Senhor, tá bom? Que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Ai, gente, ponto especial. Feliz aniversário pra mim e pro Senhor hoje, porque eu estou completando 2 anos de batismo. Isso é incrível, é maravilhoso. Aleluia. Tô muito feliz. Glórias a Deus, é isso. A caminhada continua, nós vamos avante. Uma só coisa necessária, comunhão. É isso que o Senhor quer ter com você. Foi pra isso que você foi criado. E é isso aí, tá bom? Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, fala comigo através dos comentários do YouTube ou através das redes sociais, que possamos crescer juntos no Senhor, tá bom? Um grande beijo pra você, que Deus abençoe a sua vida e é isso aí.